Seja bem-vindo ao primeiro Lotus Talk. Esse aqui é o nosso primeiro convidado, Fernando Gonçalves. Olá, prazer, meu nome é Fernando Gonçalves, trabalho com o Rodrigo aí já tem uns 10 anos, somos grandes amigos e parceiros de trabalho. Tamo junto. É nóis. Fernandão acabou de voltar da China agora. Foi. Ele esteve lá antes da pandemia. E eu gostaria que contasse um pouquinho como é que está o mercado após a pandemia. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco do mercado chinês. Recentemente eu estive lá, irmão, depois de muitos anos que eu não voltava, se eu não me engano foram 5 anos que eu não viajava, logo depois da pandemia eu passei 2 anos só em Minas, não saí de lá, estava meio que nômade, subindo montanha, lifestyle e tal, só me cuidando. E depois acabei indo para o sul e do sul acabou rolando a viagem e a gente foi para a China. A experiência que eu tive depois desse estado pandêmico de China é uma mudança. Teve uma mudança sim no mercado. Hoje o mercado ele valoriza mais o modelo chinês. Antigamente não valorizava, tá? Antigamente era só as pessoas, só os gringos, os modelos internacionais que tinham espaço no mercado chinês. Hoje em dia nós vemos que o chinês está trabalhando também, Continua tendo espaço para os modelos internacionais? Continua. É um mercado de fluxo alto, é um mercado de muitas oportunidades, é um mercado que acolhe e financeiramente falando é o melhor mercado asiático. Isso de longe, correto? A visão que eu tenho da China hoje é diferente da que eu tinha, a experiência que eu tive, porque a China foi minha primeira viagem em 2012. A visão que eu tenho depois desse estado pandêmico é que a China se transformou em um mercado voltado mais para o direct booking. Não tem mais, porque assim, como que funcionava? Só para as pessoas entenderem o que é o direct booking. O direct booking seria o cliente te selecionar já pela foto. Ele já te conhece, você vai para castings mais selecionados. Antes disso, antes da situação pandêmica, quando a gente modelava na China, era necessário casting para tudo. Então a gente entrava numa van e fazia diversos castings o dia inteiro, visitava inúmeros clientes e aí o cliente decidia. Eu vejo isso, neste estado agora, como algo muito positivo, porque a coisa fica muito mais pré-selecionada, o cliente já te conhece, ele já viu o teu material, você tem a possibilidade muito maior de buscar o trabalho, de pegar o trabalho. Então isso é positivo. Não tem mais aquela rotatividade de tantos caches, então acaba tendo uma rotatividade maior de trabalho em si. É o que a gente quer, Estamos indo para trabalhar, então a gente acaba tendo isso daí. E um ponto relevante para colocar aqui é que nem todos os modelos vão trabalhar. Então, às vezes, a menina ou o menino vai no mercado e fala, bom, eu não estou trabalhando, mas eu também não estou fazendo casting. E aponta a agência como culpada. Sendo que hoje, como o Fernando falou, os clientes eles pré-selecionam, isso já é uma consequência do mercado pós-pandemia. Como eles não queriam ter 100, 200, 300 modelos numa sala fazendo casting, eles pré-selecionavam. Então eu vejo hoje que essa é uma grande mudança, uma grande diferença, pré-pandemia para o pós-pandemia. Fernandão, por que você considera hoje a China o melhor mercado asiático? Questões financeiras na verdade, por duas questões. Vamos ver se você concorda comigo. Primeiro, pela qualidade de vida. É um país de primeiro mundo. Segundo, pelo financeiro. Você vai para a China para trabalhar, você tem maiores condições de ter uma lucratividade. No caso que o Fernando está falando financeiro, é porque a China é o único país do mundo que paga por hora de trabalho. Eles pagam uma média de 200, 220 dólares por hora de trabalho. E muitos lugares pagam por diária. Então você pega, por exemplo, não precisa ir muito longe da China, Coreia, que é um bom mercado, não é um mercado mediano, é um bom mercado, eles pagam half day, ou full day. 4 horas ou 8 horas de trabalho. 4 horas, 500 dólares, ou seja, e o full day, 8 horas, vai pagar 1.000 dólares. Na China, se você trabalhar 8 horas, você não vai ganhar os 1.000 dólares, você vai ganhar 1.600. Ou seja, além de ganhar mais, você tem um fluxo de trabalho muito maior na China do que na Coreia. O que a gente tem que levar em consideração também é que a gente vai para a China com balance, Como que os modelos, só para as pessoas entenderem como que funciona isso.
Quando a agência trabalha e fecha o modelo com a agência mãe, o modelo é bucado para o mercado asiático, ele chega na China e ele vai pagar para estar lá. Ele vai pagar o apartamento, ele vai pagar as despesas de transporte, ele vai pagar as despesas de composite, ele vai pagar as despesas de site, tudo é cobrado do modelo. No final do contrato. No final do contrato. Não necessariamente que o modelo precise pagar isso em espécie, não é essa a ideia. Isso tudo tem um balance. O modelo vai começar a trabalhar, vai ter a rotatividade de trabalho, conforme o modelo vai trabalhando, ele vai cobrindo as suas despesas. Lembrando que 50% acaba vindo para o modelo, 40% é da agência da China e 10% é da agência mãe. Então o modelo ele tem que cobrir as despesas com a porcentagem que ele ganha. Perfeito. Caso ele não cubra... Caso ele não cubra, ele não paga nada. Ele fica sem despesa porque a agência aceitou o risco de levá-lo, tudo bem, vai ficar sem despesa. É possível pagar e prosperar? Com certeza, porque o Rodrigão acabou de explicar. É um mercado que se paga muito bem, se paga por hora. Então tem esse fluxo, se você tiver um fluxo de trabalho constante, você consegue sim suprir, cobrir as suas dívidas e prosperar e fazer um dinheiro legal na China. É possível. Fernando, aproveitando que a gente está falando sobre o mercado asiático, fazendo uma ponte que eu percebo da pós-pandemia, eu acho que é muito relevante a gente bater nesse ponto nessa nossa conversa, porque o mundo mudou. Sim. Isso é um fato, não é uma opinião. O mercado da moda pós-pandemia é um novo mercado. Sim. Que a gente está se adaptando. Por exemplo, eu vejo hoje mercados asiáticos que antigamente eram muito bons. Tailândia, Japão, Coreia, Filipinas, funcionavam bem, tinham trabalhos que pagavam muito bem. Hoje, está sendo uma raridade a gente ter um resultado positivo nesses mercados. Então, eu falando como agência mãe, existe uma dificuldade em estar trabalhando com os placements, com os contratos internacionais fora da China, porque muitas agências quebraram, outras agências não estão querendo arriscar, porque tem muito freelancer nos mercados locais. Concordo. Essa é uma nova realidade, que muitos modelos ainda não se deram conta disso. Esse é um ponto relevante para a gente trazer na conversa. Com certeza, com certeza. Na verdade, depois da pandemia, né, as agências, e não só as agências, no mercado da moda, assim como todos os outros mercados, com certeza foram afetados por esse estado pandêmico. Muitas agências fecharam, como você mesmo falou. E é natural que muitas agências se sintam receosas de levar, ter que investir, ter que, né? Porque querendo ou não, a agência tira o modelo do Brasil, um exemplo. Olha a distância, o voo que a agência não paga. O valor do voo. A passagem do Brasil. Mais toda a despesa que o modelo vai, né? Pô, às vezes as pessoas não sabem, mas as agências elas dão um pocket money, que é um dinheiro semanal para o modelo se manter lá, né? Para o modelo não ter despesa. Então, toda semana a agência tem que dar um dinheiro para o modelo comer, fazer as coisas, suas necessidades. Então, o modelo é meio que cuidado mesmo, né? E abrindo o jogo aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, o Brasil, para a Ásia, é o país, um dos países mais longe. Ou seja, para você investir numa passagem de uma modelo brasileira, uma média aí de $1.500 a $2.000. Se você investir numa passagem de uma europeia, são $500. Ou seja, você pode arriscar trazendo 3 modelos da Europa ou uma do Brasil. Correto. Isso é uma vantagem ou desvantagem? É uma desvantagem, na minha opinião, porque você pode arriscar em 3 meninas, talvez uma não trabalha, mas 2 trabalham. Se você arriscar na brasileira, o que você poderia arriscar em 3, e se essa brasileira não trabalhar? Concordo. O prejuízo é todo da agência, não é da modelo. Concordo. Então isso dificulta muito hoje o trabalho das modelos, da agência mãe, exceto, existe uma exceção. O mercado indiano, ele cresceu muito na pandemia. Antes da pandemia, era um mercado marginalizado. O Fernandão também já esteve lá. 2 vezes, por sinal. E era um mercado que é aquela coisa que ninguém queria ir. Tá? Mas só que como na pandemia muitos países fecharam, a Índia não fechou. Lembra disso? Você inclusive foi para lá. Fui para lá. A Índia estava aberta e com muito trabalho. Ou seja, e após a pandemia, o que aconteceu? Os mercados eles voltaram a abrir, mas sem ter o fluxo que tinha antes da pandemia. E a Índia hoje ela vem crescendo num ritmo acelerado. A grande diferença do fluxo da Índia para a China, na Índia eles pagam por dia, pagam pouco. Uma média de
Vamos colocar 15 mil rupias para não ser... Botar 15 mil rupias, isso dá $200. 8 a 9 horas de trabalho. Na China, o modelo recebe a mesma coisa trabalhando 1 hora. Concordo. Olha a discrepância. Então, uma coisa é o fluxo de trabalho. A Índia hoje está de parabéns. Passou a China. Tem mais trabalho que a China. De fluxo. Uhum. Porém, a hora trabalhada paga-se menos. é muito inferior. Paga-se menos. Eu acho que você tem que levar em consideração a cidade. Né? Por exemplo, Qualidade de vida, então. a cidade não. A qualidade de vida a gente vai abordar esse tema. Mas a cidade em si. Se a gente pega uma cidade como Mumbai, nós temos clientes melhores, nós temos condição de trabalhar com um budget maior, Com certeza. com um pagamento maior. Com certeza. Correto? Lá se a são gente 3 pega mercados. ali Bangalore, se a gente pega New Delhi, aí sim. Sim. Mas é onde o fluxo está lá, né? O fluxo Então, maior está lá. Se a gente pegar a cada 100 trabalhos realizados na Índia, 80% no mínimo, Nova Acontece Delhi e a Nova Bangalore. Delhi e Bangalore. Então os outros 20%... É porque lá estão os e-commerces, né? Exato. O comércio eletrônico cresceu. Isso é outra coisa. O e-commerce cresceu absurdamente no mundo inteiro. Não só lá fora, aqui no Brasil também. Mas o mercado digital depois da pandemia, meu Deus, as pessoas estão pedindo comida constantemente em casa, as pessoas fazem tudo pela internet. O mercado da internet cresceu muito. E naturalmente o e-commerce, como é venda online, né, cresceu também. E a China já era, a Índia já era forte no e-commerce. Sim. Né? E agora está ficando cada vez mais. O que falta na Índia é eles valorizarem mais o pagamento. Isso que o Rodrigão está falando é fato. Por que a China está pagando muito mais do que na Índia? Essa é a questão. Eu acho que é algo até para se debater. Por exemplo, vocês querem um modelo? Então tá, esse modelo trabalha com essa carga horária especificar se possível. Esse modelo a gente vai valorizar. Não é possível, Rodrigo, ou não é? Na verdade, não. É uma boa ideia, mas ela não é aplicável. Mas eu acho que deveria. Porque se você coloca um modelo bom lá, para trabalhar por $200 a hora, o que o cara ganharia em 1 hora na China, o cara vai ter que trabalhar o dia inteiro na Índia. Mas eu vou fazer uma analogia. Eu acho que é bom. Vou fazer uma analogia. O que você acha do Brasil sem corrupção? Não, concordo, eu entendo, seria perfeito, belo e maravilhoso. Ideia. Mas eu acho que de boas ideias é que se faz grandes coisas. Sim. Então por que não pôr em prática? Ou por que não tentar pôr em prática? Não vai mudar isso. Não vai mudar. Você não vai chegar para um cliente, uma agência, ela não vai ditar o preço do mercado. A não ser que ela traga modelos que jamais iriam para a Índia e fala assim, minha hora de trabalho é $200 por hora. Mas também é aquela modelo que você sabe aqui, que trabalhou bem em Nova York, aquela modelo que teve sucesso na Europa. Se alguma agência fizer isso, conseguir ditar o preço, vai ser dessa forma, trazendo modelos que já tiveram sucesso em outras áreas, nos outros continentes, mais importantes que a Ásia, como os Estados Unidos, ali, a América e a Europa, para conseguir ditar o preço. Mas eu acredito que essas pessoas, esses modelos que tiveram sucesso nesses outros mercados... Não vão querer ir para a Índia. Não vão querer ir para a Índia. E para finalizar, o mercado da Ásia e esse ponto inicial da conversa, eu acho muito interessante a gente falar sobre a qualidade de vida. Beleza. Porque a qualidade de vida, ela é relevante no dia a dia do modelo. Por exemplo, China, eu considero uma excelente qualidade de vida. Você tem tudo. Tudo que você imaginar, não falta nada. Não tem do que reclamar, né? Não tem do que reclamar. Aí você fala, mas eu tenho muito trabalho, mas você é pago por hora. Né? Então, se você trabalhar 20 horas no dia, bota aí 20 vezes quanto. Né? Então, você trabalha com gosto, você trabalha com vontade. Sim. Diferente de um outro mercado que vai pagar uma diária, que você fala, putz, eu fiz um overtime ali, que vai me pagar pouco. A China você trabalha com gosto. Sim. Você tem tudo que você precisa nessas cidades de satélite, né? Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, essas cidades principais. Tem diversas outras cidades na China que tem mercado da moda, que são cidades menores. Chengdu, Shantou, Chongqing, entre outras. Trazendo para a Índia. A gente pensa em qualidade de vida, por exemplo, Mumbai, eu particularmente não vejo qualidade de vida. Não gosto. Isso é uma opinião pessoal. Tá, eu já gosto. Para mim, Mumbai é a melhor cidade para se viver na Índia. Então, eu já prefiro, olha para você ver como é que muda a diferença, né? Para mim, porque eu morei em 2 cidades, na verdade. Eu morei em Mumbai e eu morei em Bangalore, na Índia. Eu gostei muito de Mumbai. Talvez tenha sido porque foi a primeira vez que eu tinha ido para a Índia, foi o lugar, foi as pessoas, eu morei com amigos. Sim. Então talvez isso possa ter influenciado de uma forma muito positiva. Eu estou falando só da cidade. A experiência, com certeza, isso conta, né? Talvez ajudou.
Agora, Bangalore eu já não gostei muito da qualidade de vida, eu já tive problemas, eu senti mais problemas em Bangalore do que em Mumbai. No geral, as pessoas que não entendem, a Índia, ela é uma das maiores economias do mundo, correto? Mas o que acontece na Índia? O dinheiro está na mão de poucos. Então, é um país que sofre miséria. Então, não vá para a Índia com aceitação. Eu estou topando de ir para a Índia, fechei um contrato na Índia. Saiba que você vai morar em um lugar que é um lugar de terceiro mundo, não é um lugar evoluído, mas tem essa aceitação, né? Vá com o coração aberto para viver aquilo. Abrindo um pouco esse escopo da nossa conversa, a gente falou da qualidade de vida, né? Um outro ponto que eu considero relevante é a questão da experiência cultural, que eu acho riquíssima. E a gente está falando agora de Índia, de China, mas Sim. tem tantos outros países, e a gente focando primeiro em Ásia, porque a Ásia é Oriente. Sim. Né? Então é muito mais fácil você se adaptar na Itália, na França, no Ocidente. Qualquer país do Ocidente porque se parece com a nós, gente, né? é muito mais fácil. Mas falando de Ásia, porque é Oriente. Sim. Então, se a gente for trabalhar culturas como o Japão, completamente diferente da chinesa, Sim. tailandesa, completamente diferente da japonesa, Sim. aí você pega a coreana, também diferente. Então, essa riqueza cultural, eu acho um valor assim que inestimável. Você fala, cara, vamos supor, você prefere ganhar 1 milhão ou você ter essa experiência de viver em 10 culturas? É algo a se pensar. Não é uma resposta tão simples. Estou falando morando bem, trabalhando. Não estou falando que chegar lá, eu vou chegar, vou trabalhar em 10 mercados diferentes e não ganhar nada. Não estou falando isso. Você vai trabalhar em 10 mercados diferentes. Eu entendo o que você está querendo dizer. Entendeu? Eu entendo o que você está querendo dizer. Que nem diz Einstein. Einstein tem uma frase muito icônica que diz assim, que o universo de cada um se determina pelo tamanho do seu saber. Não é verdade? Quanto mais você tem de conhecimento, maior é o teu universo. Exato. E não tem como retroceder. Então, essas experiências culturais são riquíssimas, porque você começa a fazer umas autocomparações, começa a dar valor em coisas que você não dava, começa a ver as coisas com uma outra ótica. Então, é maravilhoso de se viver. Acho válido. Isso é um plus na moda. Na verdade, um dos motivos de eu ter me tornado modelo foi ter vivido esse novo. Esse novo, esse tudo, o desconhecido, isso sempre me chamou muito a atenção. Cara, eu poder viajar para o outro lado do mundo, eu poder conhecer culturas diferentes, eu poder conviver com pessoas que eu nunca convivi, morar com pessoas que, né, de culturas diferentes e você ser amigo dessas pessoas. E eu, graças a Deus, eu tenho amigos maravilhosos que, por mais que nós não... Você acaba perdendo contato, né? Por mais que você acaba perdendo contato, você não deixa de amá-los. Olha que interessante isso que eu vou falar. A minha primeira viagem, que foi para Xangai, foi deslumbrante. Até hoje eu converso com o Breno. A gente fala, né? Porque coincidiu da nossa primeira viagem ser junto ali. E a partir de lá nós fomos amigos, né? Nós nos tornamos amigos. Eu falo que foi a viagem que mais marcou na minha vida. Porque o novo chama muita atenção. Sim. Cara, você viver o novo é extraordinário. Interessante, porque eu pensei que o que eu mais sofreria quando eu tivesse de sair de um lugar e ir para outro seria sentir saudade do lugar, né, das vivências. Não. O que eu mais senti falta foram das pessoas. Eu criei amigos maravilhosos ali, pessoas que me ajudaram. Tem um grande amigo meu, cara, que eu fiz lá, que se chama Thomas Fuentes, um chileno. Esse cara me ensinou o espanhol, me deu a base no espanhol e no inglês, me acolheu como gente, porra, se não fosse ele, cara. Ele foi um intermediário, porque eu viajei, a primeira vez que eu viajei sem saber falar um A. Na verdade, eu decorei uma frase. Eu decorei uma frase que significa assim, ó, estou perdido aqui. Liga para esse número. Eu decorei essa frase em inglês. Porque eu pensei, vou chegar no aeroporto. Não vai ter ninguém lá. Eu tenho que saber falar isso para pelo menos ligarem para a agência, para alguém me buscar. Então eu decorei essa frase. Eu fui sem saber falar nada. Tanto é que Como a maioria vai, né?
Muitos vão. A maioria vai Muitos assim. Não recomendo, é perrengue. Se você tiver base no inglês, se você tiver condição de estudar, se você tiver condição de ter aprimoramento na língua, vai te facilitar a vida. Vai ajudar muito. Agora, eu não tive, então eu tive que aprender na raça, né? E graças a Deus aprendi muito bem. É mais custoso, né? É mais custoso, mas nada do que quando você se põe à prova. Ó, o ser humano, ele cresce muito em todos os âmbitos de vida na necessidade. Quando você passa necessidade, você se desenvolve, irmão. Eu tive isso à prova. E é realidade. Fernando, aproveitando essa questão que a gente está falando das culturas diferentes, Sim. uma coisa que eu acho interessante a gente trazer para a nossa conversa, para compartilhar com as eles, pessoas, com as pessoas, essa riqueza cultural que a gente vê no Oriente. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o mercado asiático, porque ele é completamente diferente de tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com a Europa, e cada país tem a sua identidade. Sim. No Oriente ele não é igual, né? É igual ao Ocidente, a gente se parece muito, a gente não é igual. Mas, por exemplo, o brasileiro não é tão diferente do mexicano. Sim, somos semelhantes, né? Somos semelhantes. Mas você falar que, por totalmente exemplo, diferente, você pega um tailandês parece, culturalmente, não estou nem falando do físico, não. Um tailandês parece com um chinês? Nada a ver. Nada a ver. Completamente diferente. Peguei até mais um cafezinho agora, saúde. Entrando Vamos abordar esse tema das culturas, né? Nessa seara cultural que a gente está conversando, uma coisa relevante que eu vejo interessante é a questão religiosa também do Oriente. Correto. Porque no Ocidente a gente tem até essa questão religiosa muito próxima. Com certeza. Né? A questão judaico-cristã. Já no Oriente, em determinados países, eles são completamente diferentes. A China não tem nada a ver com o que a gente pensa, a forma religiosa lá, ela é quase inexistente. Com certeza. A Índia, ela é hinduísta, ela é hindu. Totalmente diferente completamente da diferente, são diversos deuses. Enfim, da experiência, da vivência que você teve no Oriente, o que você achou dessa questão religiosa em diferentes países, como as Filipinas, por exemplo, que é o maior país católico do Oriente? Sim. Vamos lá. Bom, nós, como brasileiro que somos, nós somos o país mais cristão do mundo. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas nós somos. Eu sou católico, sou muito crente em Deus e eu tive essa experiência de poder viajar para esses lugares que têm pensamentos às vezes muito diferentes dos nossos. O Rodrigão está falando aqui de Filipinas. Filipinas é o país mais católico, mais cristão na Ásia inteira. Eles são muito devotos, são muito católicos, são muito cristãos. Talvez seja porque é um país que foi colonizado pela Inglaterra, se eu não me engano, pela Espanha. Então Filipinas é como se fosse um povo que tivesse na Ásia que não fosse asiático. É diferente de tudo ali, né? A influência é diferente. Eles são realmente um povo diferente. Se pegar Macau, colonizado pelos portugueses, já tem uma mistura diferente. Teve a influência. Hong Kong já foi colonizado pela Inglaterra ali, ou seja, também tem uma cultura diferente. Com certeza. O que eu queria abordar, o tema que eu queria abordar e dar de exemplo é a Índia. A Índia é um país hinduísta. Bom, o que significa isso? Eles acreditam em mais de 30 tipos de deuses. E muitos desses deuses têm face humana. Né? É uma mistura de uma face humana com um animal. A Índia, na minha opinião, eles são um país que é totalmente submisso à religião. Não é que a religião impulsiona o país. Não. A religião oprime. Essa é a minha opinião. Por que eu vejo isso, Rodrigo? Porque eles têm medo. Eles creem nestes falsos deuses e eles pensam que se eles não fizerem o que tem de ser feito, eles são punidos nessa e na vida posterior a essa. Entende? Por isso que existe essa questão de karma, de casta. Na Índia se leva muito a sério isso. Por exemplo, uma mulher ia limpar a casa lá na época que a gente morava em Mumbai. Essa mulher, ela limpava a casa. Mas ia um homem que limpava o banheiro, porque a casta dele é inferior à dela. E esse cara que limpa o banheiro, nunca na vida dele, sendo indiano,
e submissos a essas leis religiosas, ele poderia ser um médico, por exemplo. Não, ele teria que se conformar para que numa próxima vida ele pudesse ser alguém melhor. Então, para mim, é uma crença limitante. Essa é a minha opinião. Correto? Eu concordo, e eu estou trazendo esse ponto para a gente conversar aqui, porque eu acredito que muita gente não saiba sobre isso. Não saiba sobre isso. E que talvez tenham opiniões diferentes das nossas e tudo bem. E tudo bem. Ou seja, lá no Oriente existem diversas religiões. Vamos falar de uma que não é da nossa? Claro. A Tailândia. Que é o budismo. Que é o budismo, e que eu acho muito interessante. O budismo ele é semelhante, ele tem muitas ideias muito semelhantes ao cristão, né? ao cristianismo. Né? A principal delas é pregar o bem, é fazer o bem para o próximo, é querer o bem do outro como o seu próprio. Né? Então eu acho algo grande. Sim. Mas também Buda, em momento nenhum, se intitulou Deus, ou quis ser Deus. Sim. Buda foi um homem de moral, um filósofo, podemos intitulá-lo de poeta, e ele nunca quis ser chamado o oposto disso. Se nós formos adentrar na ideia budista, quem foi Buda? Buda foi um menino, filho de um rei, que cresceu num palácio. O pai dele quis evitar que ele tivesse todo o conhecimento do mal do mundo, prendeu, né, o menino dentro do palácio, e tudo que Buda queria era oferecido a ele. Então Buda, ele teve tudo do bom e do melhor. Um dia Buda quis sair do palácio, induziu um dos seus servos, que facilitou a saída dele. Quando Buda sai do palácio, ele se depara com a pobreza, com a miséria, coisa que ele não conhecia. E Buda se revolta. Ele fala, olha, como que você esconde isso de mim? Como que eu penso que o mundo é belo e maravilhoso quando na verdade não é? E Buda começa a ter uma vida simples, uma vida de muita pobreza, de muita miséria, de se abdicar de tudo. Tanto é que a ideia budista é a iluminação total, é você se desapegar de tudo. Mas o budismo pode ser uma filosofia de vida, mas nunca foi uma religião. Sim. Isso é a minha opinião, né? Sim, não, e eu concordo com isso. Como eu falei, a gente falou sobre hindu, né, sobre o hinduísmo, falou sobre o budismo. Ou seja, são religiões que vieram do Oriente. Vamos falar agora então da China, que não tem religião nenhuma. A China já é um país oposto, eles são ateus. Sim. Correto? Sim. O deus da China é o dinheiro, então eles negociam. Para negociar com o chinês, você não vai ter um pico ou um momento de espiritualidade. Não. Você vai sentar numa cadeira, você vai tomar um chá e conversar com o chinês de dinheiro, que aí acontece o diálogo. Compartilhando com vocês um pouco da minha experiência de quando eu tive agência na China em 2009 a 2014. Como eu visitei muitos estúdios em Guangzhou, a conversa era sempre assim, chá, não café, e sempre dinheiro. A gente não falava sobre princípios, a gente não conversava sobre nada além do dinheiro. Se você me trouxer, vamos supor, eu tenho 10 modelos para te apresentar. Você bucou 2, 3 modelos minhas durante um mês. E você me trouxe 50 mil reais. Daqueles 50 mil reais eu te devolvo 5 mil. A conversa com o chinês, ela vai voltar sempre baseada no financeiro. Ponto. E não estou falando que isso seja uma coisa errada. A gente só está trazendo a realidade dos como fatos. Funciona lá. Agora, o que eu queria abordar? Como que é o cristianismo, a espiritualidade cristã para o meu trabalho? Como que isso me influencia na vida? Como que isso me faz me mover, me identificar, minhas relações interpessoais com as pessoas? Como que isso hoje em dia interfere na minha vida? O cristianismo te dá uma base de vida muito semelhante à do que o próprio Cristo teve. O que Cristo fazia na Terra? Se não pregar o bem, se não acolher a todos, se não amar o próximo como a si mesmo. A partir do momento que você tem esses princípios no coração, por onde você vai, você tem amor para dar e tem amor para receber, porque uma coisa puxa a outra. Então é caráter, é divino, é celestial. Você sim ter uma religiosidade, ter uma espiritualidade, ter fé em Deus. Quando você viaja o mundo, aí sim que você crê o quão Deus é grandioso, o quão Deus é verdadeiro em tudo. Poderoso. É poderoso em tudo.
Você olha as belezas naturais da vida, você olha a natureza, você se identifica com as pessoas, você vê a grandiosidade de tudo isso. Você fala, pô, eu faço parte disso, né? Eu sou eu vejo muito o cristianismo como um corpo místico. Cada um tem, o corpo tem membros diferentes uns dos outros, mas todos os membros são importantes. E cuja cabeça é Cristo. Então, o que o cristianismo é na minha vida hoje? Caráter, princípio de vida, educação, né? É isso. E isso influencia no meu trabalho, na minha vida social, na minha vida espiritual, na minha vida, em todos os sentidos. Eu acho que não quer dizer que eu seja perfeito também. Eu perfeito, não. Sou cheio de falhas, de fraquezas e de mediocridades. Quando eu digo que eu sou cristão, na verdade eu estou querendo dizer que eu quero me tornar, porque é um caminho árduo a se seguir, correto? Com certeza. E é um processo. E a gente vai vivendo esse processo dia a dia com a graça de Deus. É isso que o cristianismo, que a religiosidade, influencia na minha vida hoje em dia. Tamo junto nessa caminhada. Tamo junto nessa caminhada. Fernandão, mais um ponto importante para a gente conversar. Como você vê essa sua espiritualidade influenciando de forma positiva ou negativa na sua carreira como modelo? Pelo exemplo, irmão. A gente dá o exemplo para as pessoas daquilo que a gente é. De forma alguma a gente pode falar para as pessoas o Deus que nós seguimos, a espiritualidade que nós vivemos, se as nossas atitudes forem opostas daquilo que dizemos. E você acha que isso pode ter te prejudicado em algum momento da sua carreira ou não? Não são todas as pessoas que têm as mesmas crenças que você, não são todas as pessoas que compactuam com aquilo que você vive, mas tudo bem. Nesse meio da moda, o que eu sinto, eu já encontrei muitos modelos que compactuam da mesma crença que eu, fiz grandes amizades com estas pessoas, falamos, tanto é, e muitas das vezes, quando eu morei na África do Sul, todos os meus amigos, nós íamos na missa juntos, todos os finais de semana, porque é algo que sempre nos agregava. Um dado curioso, por mais que estes países que a gente comentou, principalmente a China, a Índia, não sejam países cristãos, eu ia na missa lá. Eu frequentava a igreja. Então não é que falta Deus ali. Deus está presente ali, em todos os lugares, por sinal. Então nesse meio da moda você vai encontrar de todos os jeitos. Você vai encontrar pessoas que creem em Deus e pessoas que são descrentes. Mas eu não perco a oportunidade de falar deste Deus tão maravilhoso que eu tenho na minha vida para as pessoas também que não creem. Porque às vezes falta você compartilhar aquilo que é de bom, aquilo que você tem de bom para os outros. O seu testemunho também, né? O seu testemunho e as suas atitudes. Né? Como a gente lida com muita gente jovem do outro lado do mundo, muita gente não tem esse contato constante com a família, por mais que modelos, algumas tenham sim, mas não é todo mundo que tem esse contato. Nem todo mundo vem de uma família estruturada. Então, quando você tem um excesso de liberdade, você está do outro lado do mundo, morando sozinha ou com outras meninas que também estão vivendo tudo novo, com acesso fácil à droga, tudo, sexo. Tudo. Então, é tudo que o outro lado gosta. Os prazeres da carne são muito presentes nesse mercado. Tudo. Então, quando a gente consegue levar um pouco da palavra de Deus para dentro pra desse esse mundo, meio, então é maravilhoso. porque aí você achou propósito. Entendeu a diferença? Propósito. Eu tenho para mim o seguinte, isso eu tenho para mim, irmão, que na vida todo mundo tem sonho, plano, projeto diferentes uns dos outros. E isso é belo e maravilhoso. Imagina se todo mundo quisesse ser astronauta ou todo mundo quisesse ser professor, o que o mundo seria? Né? Sim. É bom ser do jeito que é. Porém, o propósito da vida, que é muito maior do que sonho, do que plano e projeto, tem que ser o mesmo, que tem de ser Deus. O propósito da existência humana é Deus. A partir do momento que você achou o propósito dentro do teu sonho, do teu plano e do teu objetivo, a vida fez sentido. Perfeito. É isso. Então a gente vai começar um novo quadro aqui da Lotus Talk. Vou fazer uma pergunta e o Fernandão vai responder apenas com uma palavra. Topa? Topo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é o seu maior sonho? Evangelizar. Uma viagem. China. Um desafio.
Deus. Um medo. Solidão. Um aprendizado. Espiritualidade. Um lazer. Lifestyle. Um trabalho. Na África. Uma palavra para quem está iniciando a carreira de modelo. Perseverança. Qual seria a palavra hoje que define a sua caminhada como modelo? Amor. E o que você achou? Qual a importância de ter uma agência mãe como a Lotus na sua carreira, na gestão de uma carreira internacional? Bom, é importantíssimo ter uma agência mãe, né? Às vezes as pessoas não entendem qual que é a funcionalidade da agência mãe. A agência mãe é o intermediário. É ela que faz a captação tanto do modelo quanto da agência que o modelo vai trabalhar. Ela é o meio termo disso, correto? Por que é tão importante se ter uma agência mãe? Porque qualquer problema que o modelo venha a ter, seja de saúde, que pode acontecer, seja na parte financeira, talvez a agência de não querer pagar o modelo, ou em qualquer outro quesito, questão pessoal, questão da viagem, organização de agenda, fechamento de planilha de mercado. Isso é importante, a importância da agência mãe é essa. Ela cuida do modelo nesse sentido. Sem a agência mãe, o modelo está sozinho. Então, a Lotus, para mim, foi esse start. Foi essa agência que me impulsionou, que me fez conhecer, que me fez vivenciar essa experiência do novo. Então, Fernandão, obrigado pela sua participação. Primeiro, Lotus Talk. E quero agradecer vocês também que assistiram até aqui. O Instagram do Fernandão é Fernando, @Fernando Goncalves, com Z no final. É isso aí, o nosso é o Lotus Models no Instagram e o canal no YouTube Lotus Models Management. Família, para vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aqui no Lotus Talk, se inscreva no canal, ativa o sininho e pode deixar também nos comentários toda e qualquer dúvida que você tenha para a gente estar fazendo conteúdo cada vez mais assertivo para você, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus.